Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, cuidados com a saúde na retomada econômica. Comigo no estúdio está a doutora Natália Dijkstra, que é clínica geral. Doutora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para ajudar a esclarecer para todo mundo mais uma vez sobre o coronavírus. Doutora, na realidade, assim, nós sabemos que existem muitos riscos ainda por vir, ou seja, a situação ela não está dominada, ao contrário do que se imagina. Mas tanto se tem falado sobre o coronavírus que nós, como brasileiros, estamos nos adaptando. Sem dúvidas. O próprio ministro da Saúde disse que não dá para parar o país durante 1 ano e meio, né? E realmente isso é complicado. Em vários estados do Brasil, nós estamos vendo a retomada da atividade econômica de forma gradual e com muito cuidado. Sim. Mas existem uma série de dúvidas. Existem muitas informações desencontradas, há quem defenda o isolamento total e talvez isso acabe sendo necessário, eu espero que não, né, por conta de todo o dano econômico que existe, mas é lógico que a vida humana vem em primeiro lugar. Sem dúvidas. Doutora, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender que cuidados nós devemos tomar agora como posso dizer, na saída da quarentena. Ou seja, muitas pessoas estão voltando às suas atividades gradativamente, o comércio volta a funcionar de maneira parcial, sem aglomerações, obviamente, pelo menos essa tem sido a orientação genérica. Mas vamos começar pelo básico. Eu estou saindo de casa, que cuidados eu devo tomar? Devo estar, por exemplo, portando um frasco de álcool gel e também, além desse frasco de álcool gel, uma máscara, para que eu fique devidamente protegido? Eu, por exemplo, fora da gravação, uso máscara. Sim. O que acontece? Agora, nessa liberação parcial de todas as pessoas indo para a rua, acaba gerando uma euforia. Então, o pessoal que acabou seguindo a quarentena, quando sai, quer sair de forma eufórica, quer ir para todo canto, e isso tem que ser feito com muita prudência e cuidado, porque apesar de agora isso já estar sendo liberado, é necessário um maior cuidado porque haverão aglomerações. Então, sim, é necessário máscara a todas as pessoas que estão na rua, porém a luva não é necessário. O que é mais importante agora é manter a higienização das mãos o tempo todo, distanciamento social e permanecer em ambientes que estejam arejados. Tá? Então, assim, essa euforia, claro, todo mundo está ansioso para voltar, retomar as atividades, voltar a ser como era a parte econômica, porém, o coronavírus ainda está por aí e agora todo cuidado é pouco. Doutora, então, quando eu saio de casa, eu preciso realmente pensar no meu EPI, no meu equipamento de proteção individual. Eu mencionei na pergunta anterior, eu falei, realmente, eu tenho uma máscara feita em casa, minha esposa que fez. Né? Legal, nós vamos até comentar lavável, sobre ela. Né? Legal. Nós devemos sair de casa com a máscara já colocada? E como se coloca a máscara? Sim. Então vamos lá, existem vários tipos de máscara disponíveis por aí, o que a população mais tem é a máscara caseira, feita geralmente de tecido ou TNT, e a mais recomendável sim, a que você usa é a máscara de tecido lavável. Por que disso? Eu tenho aqui a minha N95, porém eu trabalho, sou da linha de frente, né? Então assim, eu tenho a minha, essa aqui eu trouxe para mostrar para vocês mais ou menos como que a gente usa. E existem também a máscara cirúrgica, que é aquela comum. De que forma a gente tem que sair? Então, estou preparando para sair. Sempre, antes de tocar qualquer coisa, sempre lavar as mãos. Então, lavar a mão não substitui nada, nem o álcool gel. O álcool gel é um auxiliar quando eu não tenho água e sabão para ir lá e higienizar minhas mãos. Então, sempre antes de tocar qualquer coisa, lavei as mãos e posicionei com a máscara. A máscara nunca deve ser pega por dentro, ou eu tocar ela dentro, até porque eu vou chegar perto da minha via respiratória, que é por onde há a transmissão e contaminação do coronavírus. Então, sempre, a gente vai posicionar a máscara, colocá-la no local, no nariz, sempre tampando todo o queixo e a boca, e aí tracionar o elástico. Eu sempre tenho que ficar atenta se o elástico, se toda a vedação do nariz e do queixo está vedado, porque senão se eu tiver contato com partículas e eu tiver uma abertura lateral, eu não vou ter a proteção adequada. E a retirada da mesma forma. Sempre eu tenho que tirar pelo elástico por trás e não fazer o toque por dentro da máscara. Então, sempre retirar pelo elástico e evitar de eu colocar essa máscara em qualquer superfície. Porque se eu tiver uma superfície contaminada, e já tem estudos que mostram que o vírus pode permanecer 2, 3 e até 9, 10 horas em superfície como vidro,
plástico e outras superfícies, se eu colocar aqui minha máscara contaminar, não vai adiantar eu colocar uma máscara contaminada, eu vou me contaminar da mesma forma. Então, sempre é necessário máscara, quando eu tirar ou colocar, sempre higienizar as mãos em seguida. Lembrando que aglomerações, não, nem pensar de jeito nenhum, porque as gotículas da tosse ou do espirro de outras pessoas contaminadas podem acabar vindo a contaminar os outros terceiros. Doutora, eu sei que a senhora faz parte de um grupo de médicos da equipe do Superdoutor, todos muito talentosos. Um colega seu esteve aqui na semana passada, o doutor Pedro Compasso, falando sobre tratamentos possíveis para o coronavírus. Tudo ainda muito em estudo, mas enfim, já existem alguns tratamentos possíveis. E eu sei que dentro do seu time de profissionais existem diversas orientações que estão sendo dadas às pessoas. Os cuidados com as máscaras, principalmente, precisam ser redobrados. Nós temos muitas máscaras de tecido. Eu mesmo mostrei uma que a minha esposa gentilmente fez, né? Muito delicada, e que, obviamente, eu tenho 4 delas ao longo do dia, eu vou trocando ao longo do dia. Essa é uma orientação que eu gostaria que a senhora nos passasse agora, ou seja, quantas máscaras devemos ter de tecido ao longo do dia para trocar, se realmente é a cada 2 horas ou não. E, principalmente, doutora, é verdade que se todos usarem máscaras, todos, a contaminação acaba ficando abaixo, o risco de contaminação se reduz em 85%, ou seja, é muito difícil se contaminar, não impossível, mas muito difícil se contaminar se todos estiverem usando máscaras da forma correta? Isso é uma verdade, tá? O isolamento social, a máscara não substitui o isolamento social, isso é um fato. Então, o ficar em casa, evitar multidões, é o que realmente nós precisamos agora. A máscara deve ser utilizada quando realmente é necessário sair de casa e não tem nenhum jeito de permanecer lá. A máscara de tecido, que é a que você fez, que você usa, é muito bacana e ela é orientada, inclusive foi orientado pelo nosso ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que as pessoas fizessem as máscaras para quê? A máscara ela serve para evitar que um paciente assintomático contamine outras pessoas por uma proteção mecânica de gotículas por si só, e foi feito um estudo que fez uma média de que os pacientes ou pessoas normais costumam encostar as mãos no lábio, nariz ou coçar o olho cerca de 23 vezes por minuto, que é a principal forma de transmissão do coronavírus. Então, sim, se todo mundo usar a máscara de forma correta, há uma proteção de forma mecânica, porque evitem com que o paciente coloque a mão principalmente no nariz e na boca, e coçar os olhos, por exemplo, nós da saúde acabamos utilizando óculos, porém as pessoas que não têm como sempre ficar atento com isso aí. Então sim, se todo mundo usar a máscara, há com certeza uma forma de disseminação muito menor dessas gotículas proporcionadas, que é o principal, pelos pacientes que são assintomáticos, porque cerca de 80% da população que adquiriu o coronavírus acaba sendo assintomática. Então sim, com certeza é uma forma de prevenção muito eficaz o uso da máscara. Só em relação agora ao uso de máscaras ao longo do dia. Então, caso eu tenha máscaras de tecido não descartáveis e que são laváveis por consequência, eu devo ter pelo menos 4 máscaras, caso eu tenha uma jornada de trabalho de 8 horas? O que acontece com a máscara de tecido? Primeiro, ela tem que ser feita de uma forma eficiente. O ideal é que o tecido seja feito com 2 camadas e seja um bom tecido e que seja lavável. Tá? Então, assim, o pessoal tem usado muito tricoline, TNT. O TNT ele não é adequado porque ele não é lavável, não consegue lavar de forma correta e ele rasga muito fácil. De que forma nós podemos usar as máscaras de tecido feita com 2 camadas? Número 1, ela tem que, como eu mostrei, abraçar toda a região nasal e a ponta do queixo, sem que haja um vazamento lateral, senão ela não protege de forma eficiente, ela protege somente a ação mecânica de colocar a mão na boca ou no nariz. Número 2, essa máscara é preciso que ela seja lavável e trocada, sim, a cada 2 horas. De que forma? O pessoal fala assim, mas meu Deus, eu vou ter que então durante o dia usar 3, 4, 5, 6 máscaras. A máscara deve ser utilizada para pacientes que vão sair de casa. Por isso que ela só deve, por exemplo, por isso que o isolamento social é totalmente necessário. Então, eu sair de casa, se eu sei mais ou menos que eu vou permanecer 2 a 4 horas, eu sempre levo uma máscara reserva. Lembrando que toda vez que eu tocar na minha máscara, eu tenho que higienizar as mãos. Cheguei em casa, tirei a máscara pelo elástico, vou lavar essa máscara com água sanitária. De que forma? Geralmente utilizamos 50 ml de água sanitária para 500 ml de água. Lavo aquela máscara, inclusive essa mistura pode ser feita para usar em superfícies, inclusive ao sapato quando a gente chega.
Eu vou orientar depois em relação a isso, mas lavei aquela máscara, depois que eu passei ela na água sanitária, eu vou lavar com água e sabão, coloco para secar e depois ferro quente. Novamente, essa máscara pode ser utilizada. Então, o ideal é que a cada 2, no máximo 3 horas, essa máscara seja trocada para que ela mantenha eficiência de proteção. Ok. Doutora, obrigado pela participação nesse bloco. Agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto Cuidados com a Saúde na Retomada Econômica. Comigo no estúdio continua a doutora Natália Dijkstra, clínica geral, da equipe do Super Doutor. Doutora, eu gostaria que a senhora nos auxiliasse também com um outro item que passa às vezes despercebido na rotina das pessoas, a questão do sapato. Ou seja, nós chegamos da rua, qual é o procedimento? Nós devemos limpar o sapato com aquela solução que a senhora descreveu, de água sanitária e água normal? Sim, então estamos chegando em casa, lembrando que estamos todos paramentados com a nossa máscara e nossa roupa. Necessariamente, primeiro, eu tenho que tirar a máscara, então eu tirei a máscara e coloquei exatamente pelo elástico por trás, igual a gente auxiliou, coloquei no plastiquinho. O meu sapato, necessariamente, eu deixo ele para fora da casa, então eu não tenho, além de ter o cuidado com o sapato, eu tenho que ter cuidado com a minha roupa. Então, assim, foi mostrado que se a gente não tem um contato com superfícies em que há digamos, várias pessoas utilizam aquele local, teoricamente aquela roupa, ela pode estar contaminada, mas o risco de transmissão é muito baixo, porque a partícula, ela pode permanecer ou não, porque ela é muito pequena. Então, a chance da gente ir lá, pegar exatamente naquele local, passar na boca, no nariz, com todo cuidado, então o risco de contaminação acaba sendo baixo. Então, eu tirei o sapato para fora, depois eu vou pegar aquele sapato sem encostar em nenhum local do ambiente dentro de casa, nem a gente encostar, e eu vou passar um paninho úmido com a solução de água sanitária diluída na água. Passei certinho, normal, aquele sapato já teoricamente está pronto para um próximo uso. Inclusive, eu gosto de recomendar para os meus pacientes que tenham um sapato coringa para sair, para que aquele sapato eu não acabe contaminando vários sapatos. Então, eu deixo um sapato ali específico para eu poder ir para a rua e retornar. Então, cheguei, retirei a máscara, tirei o sapato. A minha roupa, se eu não conseguir lavar naquele momento exato, eu posso colocar ela num saco plástico e depois bater junto com as outras roupas sem problema nenhum, que não vai contaminar as outras roupas. Ou seja, as roupas elas não precisam passar necessariamente por um tratamento com água sanitária? Não precisa. As roupas elas podem ser batidas normalmente junto com as outras, sem problema nenhum. Só repetindo a fórmula de mistura de água com água sanitária que a senhora deu no bloco anterior? Geralmente a medida é 1:10, então são 50 ml de água sanitária diluído para 500 ml de água. Essa solução pode ser usada para superfícies também, o sapato, deixar a máscara ali de molho um pouquinho e todos os objetos em que eu vou ter um contato. Então, assim, eu estou na minha casa, acabei recebendo pessoas, copo, talher, tudo que eu tiver um contato comunitário, ele pode ser limpo com essa solução. Com água sanitária? Com água sanitária. Ou seja, realmente esse tipo de solução mata por completo o vírus. É eficiente porque ele destrói a membrana que o vírus tem. Então, sim, às vezes eles me perguntam, mas a minha máscara eu preciso colocar na água sanitária? Sim, é necessário, porque a água e sabão às vezes eu não consigo esfregar ou lavar de maneira adequada. Então, eu coloquei ali na solução de água sanitária, deixei de molho uns 2, 3 minutinhos, eu posso passar água e sabão para tirar aquele cheiro um pouco desconfortável da água sanitária, secar e vida que segue. Perfeito. Então tem que ficar de molho pelo menos durante uns 2 minutos, 2 a 3 minutos, isso. Uhum. Doutora, nós temos também, às vezes, que enfrentar o transporte coletivo. Sim. Né? Então não há como evitar. O próprio presidente da Organização Mundial de Saúde, embora defenda o isolamento, em países ricos isso tem sido efetuado, né? Considera que em países em desenvolvimento, países pobres, como é o caso do Brasil, aplicar o isolamento social pode ser tão danoso quanto o próprio vírus, ou mais. Infelizmente, esses apenas 30 dias de convivência com a quarentena já comprovou que, economicamente falando, somos muito frágeis. Sim. E muitas empresas já quebraram. Infelizmente. Em março, mais de 6 milhões de pessoas foram demitidas. Sim. Então, assim, é uma situação dramática. Não há como fugir do trabalho. Transporte coletivo é uma necessidade em vários lugares. Como que a gente enfrenta o transporte coletivo? Qual é a melhor técnica, digamos assim?
Hoje em dia, foi preconizado, inclusive em Curitiba, estavam tentando aplicar isso aí, em que os passageiros só poderiam ser transportados sentados, sem haver aquela aglomeração que a gente vê. Mas sabemos que aqui no Brasil isso praticamente não acontece e acaba sendo inviável. Então, qual é a melhor forma de prevenção para as pessoas que realmente têm que pegar o transporte público? Máscara, sem dúvida nenhuma. Não tem como, geralmente a gente vai acabar pegando na barra ou em cima ou nas laterais para manter o controle e a estabilidade lá dentro. Então eu vou ter um contato com uma zona, uma área em que várias pessoas têm contato. E não são todo mundo que tem aquela higiene, aquele cuidado de lavar as mãos. Então automaticamente, se eu estou indo ao trabalho, estou saindo de casa, máscara, roupa normal, de preferência não usar adereços que possam acumular vírus. Então, assim, evitar brinco, corrente, anéis, adereços e qualquer coisa que eu possa guardar para levar para minha casa depois. Às vezes a gente acaba esquecendo, acaba juntando um vírus por passar uma mão ali numa superfície, num anel, e eu acabo transmitindo isso sem nem ter consciência disso. Então, evitar adereços, cabelo preso de preferência, tudo que eu evite um contato e exposição no local. Cheguei aonde eu tenho que chegar, lavar e higienizar bem as mãos e lembrar de nunca, de forma, hipótese alguma, depois que eu pegar num ambiente em que várias pessoas tiveram contato, passa a mão na boca, nariz ou olhos, porque é a única forma de transmissão do vírus. Então, o fato de tocar não transmite, mas o fato de eu tocar e eu acabar tocando em mucosas, aí há transmissão, não tem jeito. Uhum. Doutora, embora essa possa ser uma pergunta um tanto quanto constrangedora, eu sou obrigado a fazer também. Muitas pessoas acabam tendo romances, né? Sim. O beijo transmite, obviamente, né? Sim, sem dúvida. Qualquer tipo de carinho mais íntimo pode resultar também na transmissão? Sim, o beijo, como o vírus é armazenado nas nossas mucosas e via respiratória, o beijo pode transmitir, sim. Então agora, como a gente fala, aquele beijinho do brasileiro, beijo-abraço, está afastado por enquanto. Relação sexual, teoricamente, se eu tiver contato somente com as mãos ou mucosas de parte genital, não tem transmissão, porque realmente a contágio é feito através de olhos, nariz e boca. Então, nesse caso, tudo bem. Mas, como vai ter um contato íntimo ali, que vai ter menos de 1 metro, se a pessoa estiver contaminada, são poucas as chances durante um contato mais íntimo que a pessoa não se contamine. Uhum. Então, melhor evitar. Sem dúvida. Em relação a esses cuidados que nós estamos mencionando, existe alguma forma de fortalecer o sistema imunológico? Porque a grande maioria das pessoas que mantém contato com o vírus acaba nem desenvolvendo os sintomas. Sim. Isso, inclusive, a ciência não explicou até agora, né? A ciência ainda não conseguiu encontrar uma solução para esse drama que a gente vive e também não conseguiu explicar por que alguém saudável, de 30 anos, morre e uma pessoa que tem 85 anos, com um conjunto enorme de doenças, nem desenvolveu os sintomas. E, diga-se de passagem, foi contaminada pelo vírus. Embora esse segundo caso seja mais raro. Uhum. Né? Existe alguma explicação para essas, como eu posso dizer, exceções ou não? O que acontece? A maioria dos pacientes que têm ido a óbito por conta do coronavírus são as pacientes em que têm idade avançada e geralmente possuem algum fator de imunossupressão, doenças cardiovasculares, já respiratórias prévias, ou então um problema já de uma neoplasia, alguma coisa que está em tratamento, que acabam, digamos que, deixando esse sistema imune mais deprimido. Temos sim casos de pacientes jovens e que de repente desenvolveram, estavam bem e de repente entraram em insuficiência respiratória sem a gente ter muito o que fazer. Esse é o quê da questão? É o porquê que isso está acontecendo, mas acreditamos ainda que essas pessoas jovens que acabam evoluindo dessa forma, talvez teriam algum problema de doença prévio ao qual desconheciam. Então acabaram sendo desfavorecidas aí quando desenvolveram ou foram contaminadas pelo coronavírus. Então acredita-se sim que, claro, estamos vendo pacientes muito jovens, estamos perdendo, como já vimos no mundo, pacientes em que, teoricamente, eram para ter um sistema imunológico muito forte. De que forma podemos nós prevenir isso aí? Não há um remédio específico para prevenção. Foi lançado, inclusive, falando que o zinco poderia ajudar numa miligramagem de uso diário, só que o zinco já é disseminado para prevenção geral de infecções de via aérea respiratória. Então, assim, de que forma? Uma boa alimentação, exercício físico, bastante hidratação, qualquer mecanismo que mantenha o nosso sistema imunológico
forte. E claro, sempre prevenir outros tipos de patologias, fazer um acompanhamento certinho na parte de tratamento medicamentoso e da parte de cuidados com a saúde geral. Então, quem tem esses cuidados já foi visto que a chance de contaminação e de desenvolver sintomas é muito menor. Uhum. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui e deixamos as portas abertas para que vocês possam continuar nos informando sobre os assuntos que são necessários na área de saúde. Obrigado à senhora Natália Dijkstra, doutora, clínica geral da equipe do Superdoutor. Obrigado, Ney. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela equipe Superdoutor de nos proporcionar isso aqui e ajudar a população com esses temas tão corriqueiros que está todo mundo com dúvida e ansioso em relação ao coronavírus, mas eu sempre vou estar aqui para ajudar no que for preciso. Novamente, muito obrigado. Obrigado eu. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.